Olá, seja bem-vindo ao História com Cardeira. Descubra hoje a emocionante jornada da adoração a Deus ao longo da história. Espero que esse conteúdo te abençoe e que Deus fale profundamente com você, meu caro telespectador. No princípio, Deus criou todas as coisas e formou o ser humano à sua imagem. A adoração nasceu no coração humano, mas o pecado separou a humanidade de seu Criador. Enos, filho de Sete e neto de Adão, viveu em um tempo de distanciamento espiritual, onde a humanidade se afastava cada vez mais de Deus. No entanto, Enos foi um divisor de águas, pois ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Sua atitude corajosa e sua busca pela comunhão com o Criador foram fundamentais para iniciar um movimento de adoração e intimidade com Deus em meio a uma geração corrompida. Ao levantar sua voz em invocação ao Senhor, Enos abriu caminho para que outros também se voltassem para a adoração verdadeira e sincera. Sua história nos ensina sobre a importância de buscar a presença de Deus mesmo nos tempos mais difíceis e sobre o impacto transformador que um coração dedicado à adoração pode ter em meio à escuridão espiritual. De Enos até Abraão, um período marcado por desafios e provações, Deus preservou aqueles que o adoravam. Enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de sua origem divina, havia aqueles que se mantinham fiéis à busca pela comunhão com o Criador. Abraão, em meio a um contexto de idolatria e incertezas, foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação separada para adorá-lo. Sua jornada de fé e obediência foi um testemunho vivo da importância da adoração em meio às adversidades. A aliança estabelecida entre Deus e Abraão não apenas moldou o destino de um povo, mas também reafirmou a centralidade da adoração como expressão máxima da relação entre a humanidade e o divino. Assim, nesse período crucial da história, a chama da adoração continuou acesa, iluminando o caminho daqueles que buscavam se achegar ao coração do Pai Celestial. No Egito, após a morte de José, o povo de Israel foi escravizado e submetido a condições de opressão e sofrimento. Nesse ambiente hostil, onde os deuses egípcios eram reverenciados e temidos, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Através de Moisés, Deus enviou pragas sobre o Egito, demonstrando seu poder sobre os falsos deuses da nação. Cada praga foi um sinal do juízo divino e da proteção que o Senhor concedia aos israelitas. Após a 10ª praga, na qual os primogênitos egípcios foram mortos e os israelitas foram poupados pela marca do sangue, o faraó finalmente permitiu que o povo partisse rumo à liberdade. Nesse contexto de milagres e intervenções divinas, a adoração ao Deus verdadeiro se destacou como uma resposta à sua fidelidade e ao seu poder supremo sobre todas as potestades terrenas. A libertação do Egito marcou não apenas o início da jornada rumo à Terra Prometida, mas também um capítulo significativo na história da adoração a Deus. No deserto, após a libertação do povo de Israel do Egito, Moisés conduziu o povo em uma jornada de fé e provação rumo à Terra Prometida. Durante essa peregrinação, a presença de Deus era manifestada de forma visível e poderosa por meio da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Esses sinais divinos eram um lembrete constante da guia e proteção do Senhor sobre seu povo escolhido. Em meio ao árido deserto, onde as adversidades pareciam insuperáveis, a adoração ao Deus vivo era uma fonte de esperança e fortalecimento espiritual para os israelitas. Ao redor da tenda da congregação, o povo se reunia para louvar e buscar a face do Altíssimo. Ali, Moisés recebia as instruções divinas e mediava a comunicação entre o céu e a terra. A Arca da Aliança permanecia como símbolo tangível da presença de Deus no meio do acampamento, lembrando a todos que ele habitava no meio de seu povo. A adoração no deserto era uma expressão sincera de gratidão, reverência e dependência do povo em relação ao seu Criador, que o sustentava dia após dia com maná do céu e água da rocha. Assim, nesse cenário aparentemente inóspito, florescia o culto verdadeiro ao Senhor Todo-Poderoso. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido pelo povo para liderar a nação. No entanto, ao longo de seu reinado, Saul demonstrou uma postura de indiferença em relação à presença e aos mandamentos de Deus. Enquanto as batalhas e os conflitos consumiam sua atenção, a adoração e a busca pela comunhão com o Senhor foram deixadas em segundo plano. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo, foi
foi negligenciada e sua importância espiritual foi obscurecida pelas preocupações terrenas do rei. A falta de reverência e compromisso com Deus por parte de Saul resultou em consequências desastrosas para ele e para todo o reino de Israel. Sua história serve como um lembrete poderoso da necessidade de priorizar a adoração verdadeira e a busca pela vontade divina em todas as esferas da vida, especialmente para aqueles que são chamados para liderar e guiar outros nos caminhos do Senhor. Davi, um pastor de ovelhas escolhido por Deus para ser rei de Israel, foi um homem profundamente comprometido com a adoração ao Senhor. Sua jornada de fé e intimidade com Deus o tornou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ao se tornar rei, Davi não apenas liderou o povo em batalhas e conquistas territoriais, mas também estabeleceu um novo padrão de adoração em Israel. Ele valorizava a presença de Deus acima de tudo e desejava ardentemente trazer a Arca da Aliança de volta ao centro da vida religiosa do povo. Com grande alegria e reverência, Davi conduziu a arca até Jerusalém, dançando e louvando diante do Senhor com todo o seu ser. Sua atitude humilde e apaixonada inspirou o povo a se entregar à adoração genuína e sincera. Sob o reinado de Davi, os salmos foram compostos, instrumentos musicais foram introduzidos no culto e uma atmosfera de celebração e gratidão permeava todo o reino. A história de Davi nos ensina sobre a importância da adoração como estilo de vida e sobre a transformação que ocorre quando colocamos Deus no centro de todas as coisas. Salomão, filho de Davi e sucessor ao trono de Israel, foi agraciado por Deus com sabedoria e riquezas inigualáveis. Em obediência ao Senhor, Salomão empreendeu a grandiosa tarefa de construir o templo em Jerusalém, um lugar sagrado destinado à adoração do Altíssimo. Com maestria e dedicação, Salomão supervisionou cada detalhe da construção do templo, desde os fundamentos até os ornamentos mais preciosos. O templo tornou-se o centro espiritual e cultural de Israel, atraindo peregrinos de todas as regiões para louvar e oferecer sacrifícios a Deus. Quando a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, a glória do Senhor encheu o templo de maneira tão intensa que os sacerdotes mal podiam permanecer em pé. Durante a inauguração do templo, Salomão dedicou-se em oração diante de todo o povo, reconhecendo a grandiosidade e a fidelidade de Deus ao pacto estabelecido com seu pai Davi. O reinado de Salomão marcou um período de prosperidade e paz para Israel, onde a adoração ao Senhor era celebrada com magnificência e reverência no esplendoroso templo construído por suas mãos. Após a construção do templo por Salomão, a idolatria começou a se infiltrar no reino de Israel. O povo, seduzido pelos costumes e práticas pagãs das nações vizinhas, passou a adorar deuses estrangeiros e a se afastar do Deus único e verdadeiro. Altares foram erguidos em honra a divindades falsas, sacrifícios foram oferecidos em rituais profanos e as tradições sagradas foram negligenciadas. A adoração que antes era pura e sincera se tornou corrompida pela influência dos ídolos e das práticas pagãs. A desobediência do povo resultou em juízos divinos sobre a nação de Israel. Profetas foram enviados para advertir sobre as consequências da idolatria e da infidelidade ao Senhor, mas muitos escolheram ignorar os avisos. A presença de Deus gradualmente se afastou do templo, deixando um vazio espiritual que foi preenchido pela opressão dos inimigos de Israel. A idolatria levou à queda espiritual da nação escolhida, culminando na destruição do templo e no exílio do povo para a Babilônia. Esse período sombrio da história de Israel serve como um lembrete poderoso dos perigos da idolatria e da importância de manter a pureza na adoração ao Senhor. Na Babilônia, a fé do povo de Israel foi posta à prova em uma terra estrangeira, dominada por costumes e crenças idólatras. Daniel, um jovem hebreu de grande fé e compromisso com Deus, destacou-se ao recusar-se a se curvar diante das estátuas e ídolos que eram reverenciados naquela sociedade. Mesmo diante da pressão e das ameaças, Daniel permaneceu firme em sua adoração ao Deus único e verdadeiro. Sua postura de fidelidade e confiança no Senhor não passou despercebida, e ele foi honrado com sabedoria, discernimento e proteção divina em meio ao ambiente hostil da corte babilônica. Ao manter viva a chama da adoração em seu coração, Daniel se tornou um exemplo de integridade e devoção para todos os exilados israelitas na Babilônia.
Sua história inspiradora nos ensina sobre a importância de permanecer fiel aos princípios da fé mesmo em circunstâncias adversas e sobre o poder transformador da adoração genuína em meio à escuridão espiritual. Durante séculos, profetas e sábios anunciaram a vinda de um Messias que traria não apenas salvação, mas também a restauração da adoração verdadeira. As Escrituras estavam repletas de promessas e profecias sobre o ungido de Deus, aquele que traria luz às nações e estabeleceria um novo pacto entre o Criador e a humanidade. A expectativa messiânica permeava a vida do povo de Israel, alimentando a esperança de um tempo em que a adoração ao Senhor seria plenamente restaurada. Profetas como Isaías, Jeremias e Malaquias proclamaram mensagens de consolo e exortação, apontando para o dia em que o Messias viria para cumprir as promessas divinas e inaugurar uma era de redenção e renovação espiritual. A chegada do Messias não seria apenas um evento histórico, mas uma manifestação do amor incondicional de Deus pela humanidade, revelando sua graça e misericórdia de forma extraordinária. Assim, a esperança do Messias representava não apenas a restauração da adoração genuína, mas também a reconciliação definitiva entre Deus e seu povo, selada pelo sacrifício perfeito daquele que viria para ser o Cordeiro de Deus. A história da adoração não terminou no deserto, no templo ou no exílio. Ela continua. Cada geração é chamada a invocar o nome do Senhor. Como Enos, como Davi, como os fiéis na Babilônia. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque ele procura os verdadeiros adoradores. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que tal começar hoje mesmo? Se gostou do vídeo, considere inscrever-se no canal, deixe um comentário se você crer em cada palavra que foi dita aqui nesse vídeo e, se esse conteúdo te abençoou, aperte o botão gostei e seja abençoado por Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.